documento que vai compor todas as informações do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional, ele segue um roteiro. Assim como foi dito em relação às legislações que o regem, elas também promovem uma série de itens que tem que compor o processo de elaboração deste plano. Para o método do FOR-PDI, nós também elaboramos uma proposta de condução, de composição e estruturação desse documento. Além da estrutura comum, em capa, folha de rosto, siglas, abreviações, uma das coisas importantes a serem registradas, que traz também a metodologia do PMBOK, que é a metodologia que o FOR-PDI vem usando, é o histórico das alterações. Aqui, nesse histórico, nós registramos as alterações que o documento foi sofrendo ao longo do período de sua elaboração, desde a data inicial da sua elaboração até a data da última alteração que foi feita no texto do documento. É importante que isso seja feito para que a gente saiba, ao longo do processo de elaboração do plano, quais foram os itens que foram alterados. Nesse processo de registro, é importante que seja colocado a data do registro, a página onde foi feita a alteração e, mais ou menos, quais foram os tópicos gerais que foram alterados. Isso faz com que quem vá ler o documento compreenda como foram feitas as alterações e os registros ao longo do processo. Um segundo item que é de extrema importância, que também já foi dito, é a metodologia. Nesse momento é que serão registrados no documento todas as metodologias utilizadas e podem ser diferentes metodologias ao longo do processo, assim como metodologias de engajamento, metodologias de acompanhamento, metodologias de execução. É importante que seja feita essa definição das metodologias e lá elas estejam registradas, assim como os resultados do PDI anterior. Nesse momento, assim como foi dito, a identificação de lacunas e metas não cumpridas. O registro do PDI, dos resultados do PDI anterior, viabilizam o entendimento daquele que vai ler esse documento de como era a instituição antes, para aquilo que se pretende levá-la ao longo do tempo. Daí a importância desse registro de uma maneira ordenada e organizada para que seja feito essa leitura técnica e a compreensão da situação e da conjuntura institucional. Esses documentos, esses registros, eles se consolidam nesse documento estruturante do planejamento. Como estamos tratando de instituições federais de ensino superior, o projeto político-pedagógico é de extrema importância, pois ele traz a concepção da universidade, ele traz a sua identidade mais pura, que é a forma como ela lida com o seu projeto pedagógico dentro da instituição. Daí a importância de que isso seja registrado e caracterizado como uma das partes da identidade da instituição. Então, a identidade institucional, ela está muito claramente esboçada dentro desse bloco, desse item que compõe o plano de desenvolvimento institucional. Diversas instituições também têm os PPIs, os planos pedagógicos, político-pedagógico institucional, como um documento à parte, onde ele vai ser muito mais detalhado e rico na sua exploração em relação aos projetos pedagógicos institucionais. Importante dizer que esse é o coração, é a alma da instituição. Daí a necessidade de ter esse registro muito bem elaborado dentro dos processos de planejamento institucional. Muitas das ações do processo de planejamento estão vinculadas aos seus projetos pedagógicos institucionais. Uns se utilizam de metodologias ativas de ensino, outros de um modelo tradicional. Enfim, é importante que isso viabilize e esteja correlacionado com as ações futuras no seu processo de planejamento. Não que os outros elementos não sejam importantes de registro no plano. Essa lista de estrutura, ela deve ser toda coberta e toda recheada com as ações, metas e indicadores no processo de planejamento institucional. Aqui não ressalto nenhuma delas, porque organização administrativa, política de atendimento aos alunos e a infraestrutura são questões que regem o fazer universitário e eles estarão presentes também na construção do plano de desenvolvimento institucional. Outros 3 itens de extrema importância a serem registrados na estrutura do plano de desenvolvimento são esses aqui: avaliação e acompanhamento, processamento e monitoramento e revisão do PDI e plano para gestão de riscos. A avaliação institucional, ela é de extrema importância.
existem estruturas dentro da própria instituição que tomam conta desse processo. Uma delas é a Comissão Própria de Avaliação, que também é regida por diversas legislações e fazem parte da estrutura organizacional. O processo avaliativo, ele traz para a universidade o seu aprendizado, a sua autocrítica em função daquilo que ela vem realizando e aquilo que é possível fazer a melhoria institucional. Daí a importância de ter esse registro dos processos da autoavaliação. Como foi dito em uma das legislações, aquilo que eu falei que eram os sinais, né, que é uma sigla, ali existem diversos itens, na verdade são 10 dimensões de avaliação. Essas 10 dimensões, elas abarcam tudo o que a universidade faz, desde o processo dos seus processos pedagógicos até mesmo a sua execução orçamentária e financeira. Então, desta maneira, esse bloco, dentro do plano de desenvolvimento institucional, traz para a universidade o seu autoconhecimento, o conhecimento que a comunidade deve ter em relação às suas 10 dimensões de realização e do fazer institucional. O outro item importante é o processo de monitoramento, controle e revisão do PDI. Esse é o item de extrema importância, porque ele trata do monitoramento desse plano, ou seja, é o monitoramento a partir do processo de execução. Como é que eu vou conduzir e acompanhar a execução do plano? Então, esse é o capítulo que ele, passo a passo, ele vai ter diversos anexos ou diversos itens que vão sendo introduzidos ali ao longo do período de execução do plano. Porque, assim como foi dito em relação àquele item inicial, que é o controle das alterações, este é um lugar que vai conter atualizações periódicas, a cada ano, a cada 6 meses, por tema, ou seja, nesse espaço serão registrados todo o processo de monitoramento e acompanhamento do plano. O próximo item, que é o plano para a gestão de riscos, é o momento onde são identificados os riscos que o plano corre de não ser realizado. E esse plano, ele é um planejamento dentro do planejamento, ou seja, quais seriam as nossas ações estratégicas que a gente deve realizar para que esse plano todo seja obtido com sucesso. Em geral, isso vem sendo discutido muito mais recentemente nas universidades, esse plano de gestão de riscos. E, como diz aqui, é a identificação e viabilização de caminhos alternativos para que a viabilização do plano aconteça. Os últimos itens que compõem a estrutura do documento do PDI, mas não menos importantes, é a conclusão, os anexos e os apêndices. Esses itens, eles vão organizar o texto e dentro de cada um deles, podendo ser dentro dos anexos ou dos apêndices, a composição e a estruturação de como ele foi elaborado. É importante que a composição desse plano siga minimamente essa estrutura, para que o leitor que conhece outros planos de desenvolvimento institucional possa se localizar dentro desse documento, dado que é um documento oficial das universidades federais. Um aspecto importante também que vale registrar é que a flexibilidade da composição desse documento também é possível, não só no tempo de abrangência do plano, mas também na introdução de itens diferentes desses itens que estão propostos. A ideia é que seja possível, na leitura do plano, compreender de onde a universidade parte, como é que ela vai chegar aonde ela quer chegar e quais são os objetivos que ela deseja atingir. Esse é o grande desenho, vamos chamar de o grande fio lógico condutor do plano de desenvolvimento institucional. Mas não há um impedimento de que outros itens sejam acoplados, sejam introduzidos na estrutura desse documento. Depois de toda a construção do conceito de planejamento, daquilo que a gente entende como planejamento institucional e o plano de desenvolvimento institucional, que culmina de todos esses conceitos em um documento oficial das nossas instituições, a partir também da exposição da metodologia que foi proposta pelo Fórum PDI, entendemos que este projeto, ele pretende trazer para as instituições uma facilidade, tanto na elaboração dos planos, quanto no acompanhamento dos planos. Para nós, o acompanhamento dos planos, dada a sua complexidade,
é um dos gargalos do desenvolvimento institucional, onde a gente pode perder esse processo de acompanhamento, não corrigir as trajetórias e não fazer os registros necessários para um bom desenvolvimento institucional. Sob esse aspecto, a ferramenta ela vem auxiliar nesse processo de acompanhamento e monitoramento do plano. A proposta do projeto, ao nos ajudar com o acompanhamento dos planos, viabiliza o processo de execução, acompanhando as ações, os prazos, as metas pré-estabelecidas. E isso vai viabilizar todo o processo de desenvolvimento institucional, permitindo que toda a comunidade, tanto acadêmica quanto a sociedade, que espera os nossos resultados, possam ler, possam obter essas informações necessárias. Para o processo de elaboração e o conhecimento das metodologias, até mesmo desta ferramenta, existem alguma bibliografia especializada nisso. Vários itens podem ser pesquisados na internet, tem livros, sites diversos. Esses slides ficarão disponíveis e algumas das bibliografias utilizadas em relação às metodologias a serem pesquisadas dentro desse contexto de plano de desenvolvimento institucional. É claro que nesse caso é possível consultar até mesmo as legislações e outras literaturas em relação ao processo de composição e compreensão de planejamento institucional, de planejamento estratégico e outras ferramentas. Gostaria de agradecer a atenção e espero ter trazido informações precisas e que ajudem no processo de elaboração dos seus planos de desenvolvimento institucional. Qualquer dúvida, entre em contato. Meu e-mail é aldamariasanches@gmail.com. Muito obrigada.